Porque quando eu cheguei no Brasil, pra mim, tudo era diferente. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Maggie Secrets, um canal onde eu compartilho as minhas experiências de uma vida morando aqui no Brasil. Eu sou da Bolívia, eu moro aqui em São Paulo, Brasil, há pouco mais de 15 anos. E hoje eu vou contar pra vocês as coisas que eu estranhei no Brasil e as coisas que eu amei de verdade como estrangeira, como alguém que veio de fora, alguém que não conhece sobre as rotinas nem as regras da sua casa. É porque quando eu cheguei no Brasil, pra mim, tudo era diferente. A comida, o jeito das pessoas e até os barulhos dos carros. Então, sem mais... Bem, eu vou contar as 4 coisas principais que eu mais estranhei quando eu cheguei. É claro que não são só 4, são um monte, mas por enquanto eu vou falar só de 4, porque se eu falar sobre tudo, esse vídeo não tem fim, tá bom? Então, vamos pelo primeiro. O primeiro é o jeitinho carinhoso que muitas pessoas aqui no Brasil, e eu falo no Brasil porque eu conheci pessoas do Brasil todo aqui em São Paulo, somente aqui em São Paulo. E elas têm um jeitinho assim, carinhoso, bem doce de chamar as pessoas. Por exemplo, te chamam de amor, linda, amiga, gata, flor, querida ou querido. E você nem conhece as pessoas. Olha, elas nem te conhecem. Ué, amiga? Mas a gente nem se conhece. Ou será que... Ai, que vergonha. É que todos são tão parecidos. Você deve ter confundido. É que, no geral, no meu país, não fazem isso. É muito estranho as pessoas se tratarem tão carinhosamente, né? Será que porque a gente vem de um lugar frio? Dizem que sim. Lá é mais assim. É mais comum se chamar de oi, olá, ou no espanhol, olá. Acabou. Mas se fossem assim, tipo, pessoas conhecidas, que se conhecem já há muito tempo, que tem uma certa familiarização, né? São colegas conhecidos, e elas se chamam já pelo nome. Tipo, oi Maggie, oi Maria, oi, assim. E aí, quando alguns beijinhos na bochecha e pronto, acabou. Agora, falando sobre a palavra amiga. É uma palavra que, claro, a gente chama, ela é minha amiga, mas quando é amiga de verdade, mesmo assim a gente conhece. No geral, quando assim, as pessoas não se conhecem, aí sim usam o termo amiga. Principalmente quando são pessoas mais novas, né? Uma pessoa jovens, adolescentes, até os 30 anos, por aí. Desde que pareçam jovens. Tanto homens quanto mulheres, né? Amiga, amiga. Não, se bem que os homens se chamam de amigo, não tem problema também. Como acredito que seja aqui também. Mas assim, entre amigos, já não é tão comum se chamar de amigo ou amiga. Parece mais, tipo assim, uma falta de respeito se chamar entre amigos de amigos. Tipo, ai amiga, como estás? Sabendo o nome da pessoa, né? Tipo, quando você vai aí, a tua amiga que você conhece já há muito tempo, 5 anos de escola, ou de faculdade, ou de trabalho, né? Ela vai te falar, oi amiga. Amiga? Amiga? Você esqueceu o meu nome? A gente estuda há mais de 5 anos e você esqueceu meu nome? Porque mostra como que a pessoa esqueceu o nome. Mas atualmente eu vi que as pessoas ficam se chamando de amiga, né? Entre os mais jovens também. Amiga isso, amiga aquilo. Eu tô me acostumando, porque as amigas também de lá já se modernizaram, né? Então chamam de amiga. Mas no início, quando eu comecei a escutar, era estranho pra mim. Oxi, já não lembra do meu nome? Só porque eu saí pouco tempo do país? Vamos pelo segundo. Outra coisa que eu achei muito estranho foi o arroz com feijão todos os dias, em todas as refeições. No começo eu pensei, sério isso? É porque simplesmente para mim aquilo era muito diferente, tá? Não vou dizer estranho, mas era diferente se comer todos os dias da semana, todos os dias de segunda a domingo, o mesmo acompanhamento em todos os pratos. Mas assim, com o passar do tempo eu entendi o porquê, né? Primeiro porque arroz com feijão realmente combina com tudo. Sem falar que deixa tudo muito equilibrado e tudo mais nutritivo. Agora sei porque os brasileiros são altos. Preciso aprender a preparar o feijão. Mas atualmente, calma, não vão ficar bravos comigo. Atualmente eu adoro arroz com feijão. Eu não me vejo comendo uma refeição sem arroz com feijão. É muito difícil ver um prato sem feijão. Sempre parece que tá faltando alguma coisa, não é mesmo? Agora eu entendo.
a gente não tem costume, particularmente não, o pessoal que somos do Ocidente, a gente não conhece muito sobre o feijão. Uma vez eu provei com minha mãe que preparou, ela trabalhava em casa de família, cozinhava, ela era cozinheira, eles eram estrangeiros também. Então eles prepararam uma comida com feijão. Lá era um tipo diferente de feijão, não era como o marronzinho carioca, né? Era um diferente, tipo, a gente chamava de porotos, só que era roxinho, um pouquinho mais larguinho. Lembro que sim. A questão é que minha mãe preparou, mas só que ela preparou em casa também, preparou para a chefe dela e depois tentou preparar em casa, porém não deu certo, porque o feijão precisava ser cozinhado na panela de pressão ou a altas temperaturas, né? A gente na época não tinha, aliás, atualmente ainda minha mãe não tem a panela a pressão, porque eu acho que ela é muito caro, eu não sei direito, mas eles não têm. Então, continuando, aí, então minha mãe cozinhou numa panela normal. A questão é que a comida tava muito gostosa, muito boa, diferente, era tipo, a gente chama de guisado, né, quando tem um molhinho, quando é feito assim, com molho e tudo mais, né, assim, com todas as preparações, carninha, estilo feijoada mais ou menos. Só que não exatamente da mesma maneira e não o feijão preto. Mas assim, a questão é que quando comemos estava tão gostoso, porém, o feijão tava muito duro. Não deu pra comer, mas a gente não quis magoar os sentimentos da nossa mãezinha, coitada, ela se matou pra trazer um pratinho diferente pra gente, mas não deu pra comer. Aí depois ela também percebeu, né, porque ela também comeu junto com a gente, percebeu que ela fez alguma coisa errada, mas ela não falou nada e ninguém falou nada. Lembrança de criança. Atualmente eu não largo mais essa dupla que eu amo. Já no meu país, o acompanhamento assim mais comum é sim o arroz e a batata. Para o Oriente é mais o arroz e outros acompanhamentos. Já para o Ocidente, que é onde fica a minha cidade, é a batata. Lá a gente tem um monte de variedade de batatas, de todos os tipos, de todas as cores e tudo mais. Então, inclusive a gente tem as batatas em conserva, né? Por se fosse pouco, né? Que é a herança dos nossos ancestrais, que acharam uma maneira de conservar a batata. Então, aí a gente também tem isso. Às vezes, muitos dos nossos pratos tradicionais têm essas batatas, né? As de conserva, as naturais, de todas as espécies em diferentes pratos. Se vocês vão algum dia para Bolívia, principalmente para La Paz, eu já advirto para vocês. O que mais vão encontrar é arroz e batata, entenderam? A terceira coisa que me chocou foi as pessoas falando muito alto, em todo lugar, até no elevador. Eu acho que esse terceiro é o que mais me chocou e chegou a um ponto até me assustar, sabem? Porque, assim, o que eu gosto do brasileiro é que ele fala com segurança. Então a gente, tipo assim, a gente que é de um lugar mais quietinho, estranho, eu principalmente, particularmente eu, mas aí teve uma vez, assim, eu vou contar rapidinho minha experiência sobre um susto que eu tive, porque eu tava aí conversando com os vizinhos, quando de repente eu ouvi uma gritaria. Eu olhei pra minha vizinha com quem eu tava conversando, né? Aí ela, normal, de boa. E eu nervosa, falando pra ela, eu acho... Aí quando deu pra falar, né? Eu falei, eu acho que eles estão brincando. Aí ela me olhou e falou, não, é assim mesmo. Ah, eles gostam de falar alto. Ah, é? E quando eu olhei, de repente começaram a se abraçar, rir, se deram a mão. Aí eu fiquei assustada. E assim, e em muitos momentos é isso. A gente não sabe se estão brigando ou se estão brincando, né? Porque aquele jeito é muito, muito expressivo mesmo. Então, eles gostam de se fazer ouvir e tudo mais. Eu gosto, né? Particularmente eu gosto, porque eu já sou um pouquinho mais quietinha. Isso é uma particularidade, não sei se só da minha cidade, porque, assim, novamente, dividindo o meu país entre Ocidente e Oriente, nós que estamos aqui embaixo do meu país, somos mais quietinhos, assim, tipo eu. Tem uns que são até pior. E, assim, gostamos de falar baixinho, normal. A não ser que a gente esteja realmente bravo, alterado, querendo brigar, aí sim a gente levanta a voz. Mas, assim, já na parte do Oriente, as pessoas são mais soltos também.
Eles falam do mesmo jeito, falam alto, gritam, riem muito alto e falam, gostam de se expressar muito com até palavras de baixo calão. Para eles é muito normal. Eu acho que pra gente, nós do Ocidente, ser assim mais quietinho, eu acho que é porque faz parte da nossa criação. Isso vem mesmo de casa, porque nossos pais não permitem que a gente fale alto, que a gente grite. Eu lembro que uma vez minha mãe, eu falava alto, né, falando, brincando, né, falei alto e a minha mãe, ai, cala a boca, você tá parecendo louca. E assim, desse jeito, e eu, tá bom, e aí aprendi. Às vezes também quando falava, minha mãe me dava um beliscão, né, quando eu falava alto. É, gente, nossos pais não deixam nos expressar. Por isso vão ver que grande parte das pessoas que somos de La Paz, a maioria, muitos de nós somos muito quietinhos. E muita gente boa também. E vamos pela quarta, que são as gírias e as expressões populares que eu não conseguia entender. Mesmo tendo vindo até São Paulo achando que eu sabia português, não sabia era nada. Aí falavam de boa, vamos dar um rolê, ela vai dar um piti. Aí eu, vai o quê? Assim, eu fiquei, de verdade, não estava entendendo. Eu achei tudo isso muito engraçado. Eu demorei um pouco para entender tudo isso, né? O significado disso realmente, que era uma gíria, né? Até então eu não sabia que era o que seria, né? Mas, bem, agora já estamos mais tranquilos. E agora vamos para a segunda parte. O que eu mais amei. Dá pra ver? Esse mês mesmo vai casado com a primeira parte. É que é o jeito das pessoas tratarem, né? Aqui os brasileiros, como tratam as pessoas, independentemente de conhecê-las e não conhecer. Parece que já te conhece de muito tempo, parece que é da família. Entra, senta. Quando você quer ir embora, fica mais pouco. Já vai tão cedo e essas coisas, né? Eu lembro que eu tive muita dificuldade com isso, porque eu não sabia como dizer que já tava na hora de ir embora. Então eu falava, não, ainda tá cedo, fica mais um pouquinho. Aí eu, tá bom. E eu ficava mais um pouquinho, mas não sabia o que fazer, porque não sabia dizer que já estava na hora de sair, que me desculpasse, alguma coisa assim, né? Eu ficava quietinha. A segunda, a comida. A comida. Gente, eu adoro a comida. Eu engordei aproximadamente 14 quilos depois que eu cheguei aqui no Brasil. É porque é muito difícil, gente, a verdade é essa. É muito difícil não gostar das coxinhas, dos pastéis, do pão de queijo, que parece um pouco com que temos no oriente do meu país, aunque não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é. Depois eu explico essa parte. O café brasileiro. Eu fiquei viciada com café brasileiro. Sério, sério, sério. Eu nunca, antes de ter chegado aqui no Brasil, tinha experimentado café, até porque na Bolívia é muito difícil tomar café. Crianças, adolescentes não podem tomar café. É proibido, principalmente minha mãe não deixava a gente por nada do mundo a gente tomar café. Café era só para eles, para os adultos. Criança, adolescente não podia tomar café. Então, não deixavam a gente tomar café. E eu só fui tomar depois que eu cheguei aqui no trabalho. Uma colega preparou um café maravilhoso, delicioso, meu Deus. Aí eu amei. Depois foi outra amiga que eu tinha aqui, depois de muito tempo, depois que saí do trabalho, não tomei mais café. E aí depois passou o tempo, conheci uma amiga aqui, ela era mineira. E preparou um café delicioso, maravilhoso, com tapioca, porque acho que ela recebeu uma visita dos parentes dela aqui em São Paulo e eles trouxeram goma de tapioca, acho que eles chamam de biju, acho que é biju, né? E ela mesma que estava preparando aí a goma de tapioca, ela falava que gostava desse jeito, porque ela não tinha achado aqui, porque do mesmo jeito que ela é brasileira, mas ela era estrangeira em São Paulo, então tipo, ela não tinha encontrado, né? Mas a questão que ela preparou com o queijo que trouxeram de Minas. E aí ela me ofereceu com café. Meu Deus do céu, eu já tinha experimentado a tapioca muitos anos antes de ter conhecido ela. Nossa, eu amei a tapioca. Oh, que delícia. Aí quando ela preparou e me deu com café, assim, com aquele, assim, adoçadinho, tão delicioso. Meu Deus, eu me apaixonei. Até hoje eu não largo o café, se bem que ultimamente estou diminuindo, né? Porque o café me deixa muito ansiosa. Mas é uma delícia. Eu fiquei viciada por café. Quando eu for pra Bolívia, acho que a primeira coisa que eu vou levar vai ser o café. Então o Brasil ganhou meu coração pelo estômago. O terceiro, a alegria dos brasileiros. O brasileiro sempre dá um jeitinho.
um jeitinho pra ficar feliz, pra ficar animado. Ai, deixa, não tem problema, depois a gente resolve. Tipo assim, eles falam com uma segurança de que tudo vai dar certo. E depois estão rindo, estão dançando normal, continuando todo animado. Eu gosto desse assim, alto astral, ficam animados e eu gosto disso. E quarto, as paisagens. Aqui tem praia, tem cidade, tem florestas, tem tudo num lugar só. Eu amei a vez quando eu consegui, a gente teve a oportunidade de ir na praia. Parecia um céu maior. E aí é isso, gente. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. No começo eu estranhei muitas coisas, mas com o tempo eu vi que é isso que torna o Brasil único. Me conta nos comentários o que você ama ou estranha no Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e acionar os sininhos das notificações, tá bom? Obrigada por chegar até o final do vídeo. Um beijão enorme pra vocês e até a próxima semana.